Olá, queridos catequizandos! Estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade nas nossas meditações sobre o tema liturgia. Estamos dando uma atenção toda especial agora à liturgia da missa, a Santíssima Eucaristia. Já aprendemos que a missa é o sacrifício de Cristo. Já aprendemos também que a missa é o céu na terra. Já aprendemos que na dinâmica do sacrifício precisamos juntos com Cristo passar pela paixão, morte e ressurreição. Já aprendemos, portanto, que a missa é o mais importante de todos os sacramentos e que por isso, sempre quando vamos participar dela, é preciso nos preparar bem. É por isso que, na meditação de hoje, vamos tentar elencar algumas coisas que podem nos ajudar a melhor participar da missa, a melhor comungar da Eucaristia. O tema, portanto, dicas de como melhorar a participação na Santa Missa. Os documentos do Vaticano II têm um termo muito interessante quando eles se referem a esta necessidade de uma boa preparação. Aliás, de uma boa participação. O termo é participação ativa. O que isto significa? Veja, se existe uma participação ativa, significa que existe uma participação que é, de alguma forma, inativa. Para quem já participou, por exemplo, de uma missa de corpo presente, onde o corpo de um defunto ele é encomendado a Deus, poderíamos pensar o seguinte: apenas o corpo está presente naquela missa, mas a alma já não está ali. Da mesma forma, a gente pode correr o seguinte risco: estar na missa, participar da liturgia de corpo, mas a imaginação, o pensamento, o espírito divagando sei lá por onde. É possível que isso aconteça, é possível que participemos da missa simplesmente de corpo presente, mas não com o coração. É por isso que para participar bem da missa, os documentos da Igreja diz, é necessária uma participação ativa. E o que é que significa então essa participação ativa? Significa acompanhar com a nossa oração. Veja que interessante, muitas vezes a gente costuma pensar assim: eu gosto da missa quando a missa é muito animada, então eu levanto os braços, eu bato palmas, eu pulo e aí eu participo bem. Na verdade, o conceito de participar bem não é isto, porque participar ativamente não é externa, mas é uma participação interna. É claro que com o nosso corpo nós temos gestos especiais, específicos, que nos ajudam a como que canalizar o nosso espírito para cada momento de cada celebração. Mas o que mais importa, o que faz com que estejamos ali presentes e acompanhemos com eficácia cada celebração, cada missa, é a participação ativa com a nossa oração. De modo que, desde o começo da missa até o seu final, a nossa oração precisa estar também acontecendo naquele momento. De modo que, sim, é o padre quem preside a celebração. É o padre que em cada momento ele vai com a oração nos conduzindo na dinâmica, na pedagogia que é a liturgia da missa. Mas assim como o padre reza, também eu e você é chamado a rezar junto. Ora, significa também que a gente precisa ter algumas estratégias para bem participar da Santa Missa. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: se preparar para participar da missa. Sim, veja bem, imagina quando você vai a uma festa, imagina quando você vai a um jantar na casa de um colega, na casa de um parente, certamente você se arruma bem, escolhe uma boa roupa, no caso das garotas,
fazem uma maquiagem bonita, arrumam o cabelo, nos casos dos rapazes, penteiam bem o cabelo, passam um perfume, etc., porque aquele momento tem uma devida importância e nós queremos estar preparados para aquilo. Ora, se a missa é o céu na terra, se a missa é onde nós celebramos o corpo de Cristo, nossa, qual é a preparação que nós não devemos fazer para participar da missa? Sim, eu diria o seguinte, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas no mínimo, 15 minutos antes da missa. Nossa, mas 15 minutos? Sim. Por quê? Quando a gente chega na missa, às vezes a gente já não está com espírito de oração. Se a missa é no domingo de manhã, então, a gente chega na missa com sono, chega na missa com preguiça, etc. E o nosso espírito não está preparado para participar da missa. Então nós precisamos de um momento de recolhimento interior, de oração, de meditação, para a gente tomar consciência daquilo que a gente está para celebrar, daquilo que a gente vai fazer. E eu digo 15 pelo seguinte, no mínimo 5 minutos é só para a gente ficar quieto, porque às vezes há barulhos, há distrações, pessoas conversando ao nosso lado, então a gente precisa de pelo menos uns 5 minutinhos só para a gente se aquietar. Depois, poderemos dizer que nós temos ali 10 minutos para ficar na presença de Deus, para pensar: Senhor, durante a minha semana, o que é que eu fiz de bom? O que é que eu posso aqui te agradecer pelas graças que o Senhor derramou na minha vida? O que é que eu fiz de mal? Quais foram os pecados que eu cometi e que agora eu quero pedir perdão porque eu quero comungar bem? Sim, na preparação a gente reúne tudo aquilo que a gente viveu durante a semana ou mesmo durante o dia, se você participa da missa à noite ou se você participa da missa todos os dias, mas é necessário uma preparação. Depois, um segundo ponto interessante é ter algo para ofertar. Como assim? Veja, imagina que você quer fazer um grande agrado para uma pessoa. Imagina que a pessoa ela é importante para você ou que ela fez alguma coisa que te deixou muito feliz e você quer então, em forma de agradecimento, ofertar para aquela pessoa um presente. Pensa que na celebração da missa nós de alguma forma precisamos ter algo para ofertar a Deus. Isso pode ser uma coisa boa, como uma vitória, uma graça que você alcançou e por isso você quer adorá-lo, você quer render graças a Ele porque Ele fez grandes obras na sua vida, seja porque você precisa de uma resposta. Você está para tomar uma decisão na sua vida e você precisa ali de oferecer aquela situação para Deus, de pedir ajuda de Deus. Vários podem ser as ofertas que nós podemos trazer em mente na celebração da missa. Porque assim nós vamos para a missa com uma expectativa. Eu quero ir à missa porque eu quero apresentar isso para o Senhor. Eu quero ir à missa porque eu quero pedir isso ao Senhor, para que Ele me abençoe, para que Ele abençoe esse projeto. E assim nós teremos uma expectativa. O nosso coração vai estar ansioso para participar bem da celebração. Portanto, ter uma intenção, ter uma oferta. De repente, você precisa de rezar por alguém. Você precisa que Deus abençoe, talvez o seu pai, talvez o seu irmão, ou a sua mãe, ou uma pessoa que está doente. A missa é o melhor lugar onde Deus recolhe as nossas intenções, as nossas ofertas. Um outro ponto interessante é alimentar em nós o desejo de comungar. Talvez você já fez uma experiência assim. Imagine uma comida que você gosta muito e aí você quer que a sua mãe faça ela para você, no jantar, por exemplo. E a sua mãe dá um sinal de positivo que vai fazer. E durante todo aquele dia você fica pensando: nossa, à noite a minha mãe vai fazer aquela macarronada, vai fazer aquela carne do jeito que eu gosto.
A gente chega a salivar quando lembra daquele alimento, do seu sabor. Ora, a gente pode fazer isso também de alguma forma, espiritualmente falando, com a Eucaristia. Deus, que virá em nosso auxílio para alimentar a nossa alma, quer que também nós mantenhamos esse espírito, esse desejo, para usar uma analogia, de que a nossa alma salive por comungar o corpo do Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? A gente pode fazer isso, como já foi citado, por exemplo, conhecendo a vida dos santos, vendo como é que os santos amavam, gostavam de participar da missa. A gente pode fazer isso lendo as Sagradas Escrituras, lendo a Palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo de João, no Evangelho de João, Jesus diz: como eu quis participar desta Páscoa convosco. Cristo se ofereceu como o pão da vida, Ele tinha desejo de nos alimentar. Também nós precisamos alimentar em nós esse desejo de comungar. E a palavra de Deus pode fazer isso em nós. Podemos, de repente, durante um dia da semana, fazer uma pequena visita a Jesus no sacrário. Chegar lá com o coração totalmente sincero e dizer: Senhor, eu estou aqui. Olá, vim aqui para te adorar, para te agradecer pela minha vida. Esses pequenos momentos podem fazer com que o nosso coração vá se tornando cada vez mais desejoso em participar bem da Santa Missa. Um outro ponto interessante é o espírito de ação de graças. Sim, inclusive a palavra Eucaristia significa isso, ação de graças. Se você reparar, na hora da consagração, o padre diz assim: na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Daí que surge o nome Eucaristia, que significa ação de graças. Então, a ação de graças, ele é o espírito que, de alguma forma, conduz toda a celebração. E assim, esse espírito de ação de graça precisa perpassar também o nosso coração. Ação de graças pela nossa vida, ação de graças pela nossa família, ação de graças pela nossa vocação, ação de graças pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, ação de graças pela casa que temos, pela comida que temos, pelo ar que respiramos, mas, sobretudo, ação de graças pelo amor de Deus que nos toca. Ação de graças porque Cristo um dia morreu na cruz por mim, por você. Ação de graças pelo Espírito Santo que a cada dia nos dá força para levantarmos e vivermos a cada dia de forma plena, de forma feliz. Ação de graças porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, nos sustenta e nos ama e todos os dias está conosco. Ação de graças porque ali na missa comungamos o seu próprio Filho, corpo, alma e divindade de Cristo. Que graça extraordinária! Espírito de ação de graças. Um último ponto interessante é o seguinte: fazer com que a missa se estenda para a nossa vida. Como assim? Veja, a gente poderia pensar que a missa ela não acaba quando o padre dá a bênção e o diácono nos despede, e de em paz o Senhor vos acompanhe. A gente poderia pensar que aquilo que vivemos na missa, nós iremos viver durante toda a nossa vida. De modo que a gente poderia pensar que, espiritualmente falando, a nossa vida poderia ser uma missa constante. E assim, a gente vai fazer com que a missa não fique no domingo, a missa não fique no templo, na igreja onde celebramos, mas que os efeitos dela nos acompanhem na nossa vida, no nosso dia a dia. É igual o efeito que um alimento causa em nosso corpo. No momento, nós não sentimos os seus benefícios, mas depois, os nutrientes que nós adquirimos por aquele alimento irá revigorar o nosso corpo. Assim também, a gente precisa dar uma continuidade no espírito da missa, porque a gente comunga na hora, a gente pode até não sentir nada quando comungamos, porque o gosto é de pão,
o gosto é de vinho, mas é corpo de Cristo. E os efeitos dessa comunhão virá desde que a gente continue nutrindo o espírito da missa. A gente continue com o espírito de ação de graças. A gente continue alimentando em nós o desejo de ter Deus presente em nossa vida, sermos verdadeiros amigos de Deus. E assim, Deus estará cada vez mais nos fazendo conformes à sua vontade, nos configurando conforme os sentimentos do seu Filho, Jesus Cristo. Fazer da missa uma continuidade na nossa vida. Meus irmãos, eu convido vocês, sempre quando participarem da missa, se preparem bem. Não ligue para o que as pessoas estão falando ao redor. Não fique olhando para as roupas das pessoas. Não fique prestando atenção no comportamento de um ou de outro. Se concentre, se recolha, feche os olhos, reze. Não se preocupe com mais nada, porque ali é o momento mais importante da sua vida. É o momento mais importante das nossas vidas, de nós que somos católicos. Quando você comungar, então, deixe que aquele momento faça toda a diferença. Se recolha, feche seus olhos, se concentre, diga palavras de amor a Jesus. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és tudo para mim. Sem ti, Senhor, eu não sou nada. É verdade, Senhor, eu sou um grande pecador, mas eu estou aqui. Eu te comunguei, porque eu quero ser o teu amigo. Eu quero ter os teus sentimentos, Jesus. Aquele momento é só teu e de Deus. É um momento de intimidade com Cristo. E imagina que triste, você convida um amigo para a sua casa, você está assistindo um filme ou fazendo algum dever, e quando ele chega, você diz para ele, sente-se aqui no sofá, eu vou continuar a fazer o que eu estava fazendo e depois eu te dou atenção. Nossa, quando a gente comunga Cristo e a gente não dá atenção para Ele, é igual quando a gente recebe alguém querido e a gente não dá atenção. Meus irmãos, demos atenção a Cristo, ofertemos o nosso coração a Ele e façamos de tudo para que a missa seja o centro da nossa vida. Se prepare, comungue bem, adore ao Senhor em cada missa. Deus te abençoe.